Dominou de frente. Encara ali o Erandir, puxou para a perna direita, foi para dentro da área, grande jogada, vai bater! Golaço! No vídeo de hoje eu vou falar dele, né, que virou um dos assuntos mais comentados no futebol por conta da caneta da Arrascaeta, né, na pelada do Zico no fim do ano de 2022. Vamos falar do Carlos Alberto. Será que ele jogou muita bola mesmo ou ele fala demais? Eu quero saber da sua opinião, porque eu vou contar um pouco da história do Carlos Alberto. Bora lá? Carlos Alberto Gomes de Jesus nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de dezembro de 1984. Carlos Alberto fez sua base no Fluminense quando chegou no ano 2000. Com grande destaque nas categorias de base do Flusão, ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 em 2001, onde fez aí 5 amistosos. A sua estreia na equipe profissional do Fluminense foi em 2002, né? E logo de cara, Carlos Alberto já ganhou destaque na equipe titular do Flusão. Vale lembrar que o seu primeiro Fla-Flu, né, o Carlos Alberto só não fez chover, meus amigos. O Fluminense ganhou do Flamengo em 11 minutos, né? Em 11 minutos já estava 3-0 para o Flusão, participando dos 2 primeiros gols do jogo. No primeiro gol, ele deu uma arrancada no meio-campo e deixou o Fábio Bala livre para marcar 1-0 para o Fluminense. No segundo gol, como um camisa 10, bateu uma falta, um golaço. Aliás, cobranças de falta eram uma das grandes especialidades de Carlos Alberto. Sim, ele começou como um fenômeno, jogava muito, jogava demais. E com grande destaque no tricolor carioca, né, o Carlos Alberto jogou 59 partidas e marcou 8 gols. Em janeiro de 2004, ele foi para a Europa e seu destino foi Portugal. Vestindo a camisa do Porto, seu início foi espetacular. Como não falar do gol de Carlos Alberto na final da Liga dos Campeões, né, que o Porto venceu o Mônaco por 3-0, sendo um dos jogadores mais jovens a marcar em uma final de Liga dos Campeões. Ele só não superou, né, o Patrick Kluivert, jogador holandês, que marcou o gol do título da Ajax em cima do Milan em 1995. Ele jogou só uma temporada no Porto, mas o suficiente para o técnico Mourinho endeusar o Carlos Alberto. Ele adora o Carlos Alberto, fala que foi um dos jogadores muito significativo e espetacular que ele trabalhou na sua carreira de treinador. Que moral, hein? Em 2005, o Carlos Alberto chega no Corinthians, né, vindo do Porto, com moral, onde conquistaria o seu primeiro campeonato brasileiro. No Corinthians ele fazia parte daquele time que tinha Roger Flores, Nilmar, Tevez e companhia, né? No Coringão, Carlos Alberto jogou 94 partidas e marcou 14 gols e foi um dos grandes destaques do Corinthians no título brasileiro de 2005. 2005 terminou muito bem para Carlos Alberto, 2006 começou muito mal. No jogo da Copa Sul-Americana, né, o Carlos Alberto ficou muito, mas muito irritado com o Emerson Leão após ser substituído, né? O Emerson Leão substituiu ele brigou, ofendeu o Emerson Leão, depois o Emerson Leão afastou o Carlos Alberto do time do Corinthians, sendo assim, ele foi negociado. Em 2007, Carlos Alberto volta para o Fluminense, mas não teve assim grandes partidas não, mas em 6 meses foi o suficiente para ele levantar o torneio da Copa do Brasil, né? Ele era o capitão do time do Fluminense e foi ele que levantou o caneco. Depois disso ele foi comprado pelo Werder Bremen da Alemanha, né? E lá também não rendeu o esperado, ele marcou o banco de reserva. Após um período apagado na Europa, ele foi contratado por empréstimo pelo tricolor do Morumbi. Ele volta para o Brasil para jogar pelo São Paulo. No São Paulo, Carlos Alberto marcou apenas um gol, que foi no clássico contra o Santos, que na época era comandado pelo seu desafeto Emerson Leão. Que ironia, né? O São Paulo venceu o Santos por 3-2 e o terceiro gol foi marcado por Carlos Alberto. Porém, ele se envolveu em uma briga novamente, né? Dessa vez com o volante Fábio Santos, e Carlos Alberto acabou sendo afastado do elenco do São Paulo. O Werder Bremen, que era o dono do seu passe, não queria ele de volta, então ele foi jogar no time do seu pai, ele foi para o Fogão. E vou ser muito sincero para vocês, foi uma ótima página da história do futebol do Carlos Alberto, a sua passagem no Botafogo, né? Ele foi o artilheiro do Botafogo na Copa Sul-Americana e um dos grandes destaques da equipe no ano de 2008. Mas devido a novas polêmicas, o jogador deixou o clube antes do término do seu contrato, foi até a justiça exigir direitos trabalhistas, né? A carreira do Carlos Alberto, como vocês estão vendo aí, é cercada de polêmicas, né? Depois do Botafogo, né? O que aconteceu? O Carlos Alberto tinha que voltar para o Werder Bremen, mas os alemães não queriam ele nem pintar de ouro.
emprestaram novamente e dessa vez foi para o Vasco da Gama. E posso dizer que ele ressurgiu das cinzas no Gigante da Colina. O Vasco naquele ano jogava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Carlos Alberto foi um dos grandes destaques do Vasco, sendo o melhor jogador do Vasco em 2009. Em São Januário ele jogou 76 partidas e marcou 11 gols. Depois do Vasco ele teve rápidas passagens pelo Grêmio e também no Bahia, onde não foi bem e retornou para o Vasco da Gama novamente, até ser pego pelo doping. Olha para vocês verem. É isso mesmo, em 2013, um exame antidoping de Carlos Alberto, realizado após a partida contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca, indicou presença de substâncias proibidas, né? Mas o julgamento foi realizado depois, né, no dia 22 de abril, e Carlos Alberto foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. Após o doping, ele teve uma rápida passagem pelo Goiás, retornou para o Botafogo, porém foi mal, né, como boa parte do elenco alvinegro. Apenas 14 partidas ele foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano, e em janeiro de 2005 ele acertou com o time lá de Abu Dhabi. Porém, quando ele chegou em Abu Dhabi, parece que ninguém lá honrou com os compromissos que tinham combinado com o Carlos Alberto. Ele chegou, bateu e voltou para o futebol brasileiro. Quando voltou, ele teve uma rápida passagem pelo Figueirense e também pelo Atlético Paranaense. Aliás, eu quero contar um caos do Atlético Paranaense para vocês. Ele fez um gol muito importante vestindo a camisa do Furacão, né? Na vitória por 3-2 sobre a Universidade Católica pela Libertadores da América. O gol do Carlos Alberto, além de dar a vitória, deu a classificação para o Furacão para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Um gol muito importante. E depois disso, ele teve uma passagem pelo Boa Vista, né, seu último clube como profissional, aos 34 anos de idade. Então, em 2019, Carlos Alberto se aposenta do futebol profissional. Pela seleção brasileira, Carlos Alberto, além de jogar na seleção sub-17, ele jogou também na seleção sub-20 e também na seleção sub-23. E na principal, ele teve apenas uma convocação. Foi no jogo entre Brasil e Guatemala, que marcou aí a despedida do atacante Romário da seleção brasileira. Como vocês podem ver, Carlos Alberto teve uma carreira muito, mas muito conturbada, né? Com bons e maus momentos. Aí eu deixo para vocês aí que estão aqui até agora. O que vocês acham? Ele jogou tudo isso mesmo na carreira dele? Ou ele fala muito, acha que jogou demais e não jogou nada? Eu quero saber dos seus comentários aqui no Futoc. Se você gostou do vídeo, tá aqui até agora, inscreve no canal, dá essa moral pra gente tá trazendo mais histórias bacanas aqui pra vocês. Um grande abraço, fica com Deus e fui!